Fala pessoal, belezinha? Eu aqui de novo. Como já dizem por aí, o brasileiro só não dominou o mundo ainda porque não quer. Porque somos dignos de ser estudado pela NASA, não concorda? Não entendeu porque eu tô falando isso, né? Calma aí que eu vou te explicar. Você sabia que muitas das tecnologias que usamos hoje em dia foram desenvolvidas por nós mesmos? Sim, pelos brasileiros. E não foi coisa simples não. Foram tecnologias que revolucionaram o mundo. Existem diversas dessas tecnologias feitas por nós, mas hoje eu vou falar de apenas 7. E como é de costume, já vai deixando aquele like para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar recebendo mais vídeos como este. Eu sou o Léo e esse é o canal Curioso, onde trazemos diversas curiosidades para vocês. Então, bora pra vinheta. Falou! Sabe as eleições que ocorrem de 4 em 4 anos para eleger presidente, prefeito e etc? Sabe as urnas que são usadas nelas? Aquelas urnas eletrônicas? Então, isso mesmo, foi desenvolvida por nós mesmos. A invenção da urna eletrônica ocorreu em 1989, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Ela foi inventada pelo juiz Carlos Prudêncio. Ele tinha um sonho de fazer as apurações de votos de forma mais rápida, mas só entrou na ativa em 1996, em um teste feito em 57 municípios. E só passou a ser usada mesmo no Brasil em todas as eleições a partir do ano 2000, na eleição municipal. A vantagem dessas urnas são a rapidez na contagem dos votos e a diminuição da possibilidade de fraude. É que o brasileiro tem jeito pra tudo, nós já sabemos, mas isso ficou mais conhecido, a tão famosa frase jeitinho brasileiro, tanto no Brasil como internacionalmente, na década de 1970, com a crise de petróleo que atingiu o mundo todo. Acabou que ficou muito caro rodar com carro a gasolina, então um engenheiro por nome de Urban Ernesto Stuff desenvolveu para o governo a tecnologia que permitiu aos automóveis rodar com álcool hidratado, que hoje conhecemos como etanol, uma alternativa que tornou o Brasil suficiente no combustível que apenas o país utiliza em larga escala. Sabemos que pelo mundo afora, os corações artificiais não são mais novidade desde 2001. Existe um modelo que é muito consagrado, onde o coração natural é retirado na operação e o artificial é posto no lugar dele, passando a ser responsável pelo bombeamento do sangue. Mas o modelo que revolucionou foi o criado pelo engenheiro mecânico Arão de Andrade, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Ele elaborou um modelo para os cardíacos no ano 2000, mas só passou a ser usado em 2014, após longos anos de estudo e aperfeiçoamento. No modelo brasileiro, porém, nada é tirado. É o primeiro do mundo a funcionar junto ao órgão natural, ainda que ele esteja fraco. O coração fraco bombeia o sangue para o artificial, que faz o serviço pesado de distribuí-lo pelo corpo. As vantagens desse padrão são muitas. Uma delas é que a cirurgia é mais simples, e se o caso o coração artificial parar de funcionar, o natural ainda vai estar funcionando, dando mais tempo para que o paciente chegue até o médico. Coisa que não acontece com os outros modelos que substituem o coração original. Se o artificial parar, o paciente desmaia na hora. Bom, essa eu acredito que poucos sabiam. Confesso que pegou até eu de surpresa. Você sabia que foram 2 brasileiros os responsáveis pela invenção do câmbio automático? Sim, foi José Braz de Araripe e Fernando Lemos. Curiosamente, a informação veio à tona de uma forma inusitada, mais precisamente na biografia do escritor Paulo Coelho, o Mago. Escrita pelo jornalista Fernando Moraes, Coelho contou ao jornalista a história de um tio-avô que alegava ter criado esse tipo de câmbio. O engenheiro mecânico José Braz de Araripe teria inventado o câmbio hidromático juntamente com Fernando Lemos, depois de ter desenvolvido uma transmissão automática com fluido hidráulico.
Araripe teria então viajado até Detroit, nos Estados Unidos, onde apresentou seu invento à General Motors em 1932. A GM acabou se interessando pelo projeto dos brasileiros e propôs duas ofertas para eles. A primeira, $10.000 na hora ou $1 por carro vendido com a tecnologia. Provavelmente sem ter ideia da capacidade de popularização dos automóveis e de seu próprio invento, José escolheu a primeira opção e voltou para casa com $10.000. Fazendo a conversão da moeda norte-americana em valores atualizados, descobrimos que os inventores levaram o equivalente a $160.000 para casa. Em 1938, a montadora produziu o primeiro carro hidromático, que é o câmbio automático. A montadora apresentou a tecnologia com o nome Hydramatic. Por isso que durante muito tempo, inclusive no Brasil, as pessoas costumavam chamar os veículos com câmbio automático de hidromáticos. Essa invenção é um pouco polêmica, porque existe uma treta por trás dela. Há quem diz que foi os irmãos Wright que inventou o avião. Para ser mais exato, só os americanos dizem isso. O resto do mundo acredita que o verdadeiro inventor do avião foi Santos Dumont. A grande confusão é porque na virada do século XX começou uma corrida que fez diversas pessoas ao redor do mundo trabalharem no desenvolvimento do primeiro avião. Mas apenas 3 pessoas se destacaram, que foram Santos Dumont e os irmãos Wright. Em 1903, na cidade de Kitchener, nos Estados Unidos, os irmãos Wright diz ter feito um voo a bordo do avião Flyer, mas o problema desse voo é que são apenas palavras, eles não fizeram nenhum registro em câmeras e convidou poucas pessoas para assistir e não houve nenhum reconhecimento presencial de aeroclubes. Então é como eles dissessem mais ou menos assim: eu fiz, não tenho como provar, mas eu fiz. Mas a pior crítica feita até hoje sobre a invenção deles é o fato de que a máquina deles utilizou uma espécie de catapulta para conseguir voar. Mas se formos levar em consideração que o conceito de voo de um avião consiste em levantar do chão por conta própria, o feito deles não se encaixa, não é mesmo? Porém, em 1906, Albert Santos Dumont fez seu primeiro voo com seu famoso 14 bis em Paris, num voo de aproximadamente 220 metros. O feito foi presenciado por mais de 1.000 pessoas e foi filmado. Olha a diferença. Foi a primeira exibição pública de uma aeronave voando a essa distância de forma autônoma. Além disso, recebeu o reconhecimento do Aeroclube de Paris e foi homologado pela FAI, Federação Aeronáutica Internacional, ao cumprir os requisitos como ser documentado e decolar por meios próprios, sem rampa ou catapulta. Cabe ressaltar que tal federação só foi criada em 1905, logo os irmãos Wright não poderiam fazer o mesmo com o voo do Flyer em 1903. Mas se a invenção do avião é contestada, Santos Dumont pode ganhar o mérito por outra engenhoca, o relógio de pulso. O pai da aviação pretendia cronometrar o tempo de voo dos seus aviões durante a experiência. Naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos a uma corrente. Como ele tinha dificuldade em tirar constantemente o relógio do bolso, encomendou ao joalheiro Carter um modelo que ficasse fixo no braço e facilitasse o controle das horas. Então aí nasce o famoso relógio de pulso. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Vou deixar no card aí em cima o último vídeo que eu postei, fala sobre o relógio do apocalipse. Será que estamos próximo do fim? Corre lá e confere, e até a próxima!